André Machangaíce. Por que o André Machangaíce saiu da Frelimo e foi fundar a Renamo? No vídeo de hoje vamos falar um pouco da história de André Machangaíce e por que o André Machangaíce fundou a Renamo. Geralmente isso nunca foi contado por alguém porque muita gente não quer que você saiba sobre esses assuntos. Se gosta desse tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Então vamos ao vídeo. André Machangaíce foi um rebelde anticomunista moçambicano e foi o primeiro comandante em chefe da Resistência Nacional de Moçambique, Renamo, movimento armado onde ele foi um dos fundadores, em 1975, na antiga Rodésia, e também foi escritor. André Machangaíce nasceu no dia 18 de março de 1950, em Gorongosa, Moçambique. André Machangaíce ingressou na Frelimo em 1972 e, após a vitória da Frelimo em 1975, tornou-se independente estacionando no Dondo. Foi punido por furto com expulsão do exército moçambicano das Forças Armadas de Moçambique e colocado num campo de reeducação em Gorongosa. André Machangaíce foi libertado durante um ataque ao acampamento pelas forças rhodesianas e foi levado para a Rodésia. O André, como nasceu na zona da fronteira da província de Manica com a Rodésia, falava Shona e conhecia muito bem a zona fronteiriça. Tinha alguns familiares na zona de Gorongosa que ajudaram André a fugir, isto em dezembro de 1976, e o plano era de ele fugir para a Rodésia. O André fugiu para a casa dos seus familiares na província de Manica, localidade de Xirara, que se situa a cerca de 500 metros da fronteira. Esteve em Xirara 10 dias, a fazer o reconhecimento do terreno e a ver qual seria a melhor rota para ir para a Rodésia. Quando saiu de Moçambique e entrou na Rodésia, foi preso pelas autoridades rhodesianas e ficou 15 dias detido a ser interrogado. Queriam saber se ele era um espião ao serviço de Mugabe e da Frelimo. A Renamo nasce em princípios de 1977 e este nasce de um conjunto de razões, circunstâncias, vontades, sentimentos e ressentimentos da população sobre o modelo da governação chefiado por Samora Machel. Isso quer dizer que o movimento surge de nova conjuntura geopolítica regional, sabendo que Moçambique estava entre duas potências racistas, em destaque a Rodésia do Sul, de Ian Smith, da UDI, desejosa de exercer represálias e de contrabalançar santuários e apoios para a Zuma-PF no território moçambicano. Assim como a África do Sul de Peter Botha, do Apartheid, que também tinha os mesmos objetivos. A vontade que os dois países tinham em repreender Moçambique por ajudar as forças nacionalistas, Zuma-PF e ANC, ajudou de uma forma significativa na fundação da Renamo. Por isso, muitos consideravam esse movimento como a conspiração desses dois países, esquecendo do protesto que a população tinha com o regime de Samora Machel pela população da zona rural. De acordo com as palavras do Afonso Dhlakama, o presidente em exercício da Renamo desde 1979, a guerra civil em Moçambique foi endossada e justificada pela falta de clareza na proclamação da independência e a implementação do governo por parte da Frelimo, que não ia de acordo com a realidade. Isto é, se a Frelimo não pautasse pela arrogância e crueldade, a Renamo não teria espaço para atuar e nem existiria, porque a população não encontraria motivo para apoiar a guerrilha. Treinados na Rodésia e armados e assistidos pelo CIO e pelas forças especiais, os guerreiros da Renamo têm o seu QG no Sopo da Gorongosa e a sua homeland na província de Manica, e a oeste enclavado entre Sofala e o Zimbábue. Este complexo logístico militar na periferia do maciço de Gorongosa, cerca de 500 km a norte do curso do rio Pungwe e no coração das montanhas de Sofala, foi montado pela Renamo com o apoio de serviços aéreos especiais da Rodésia a partir de 1979. Em 1979, Machangaíce foi nomeado pelos rhodesianos como líder da resistência nacional moçambicana, Renamo, em um esforço para indigenizar os grupos rebeldes. André Machangaíce morreu em um ataque de 1979 contra a Frelimo na província de Sofala, Moçambique. Em 1990, o governo moçambicano ter adotado uma constituição que instaurava o multipartidarismo. Dhlakama assumiu o cargo de paz com o presidente do país, Joaquim Chissano, líder da Frelimo, a 4 de outubro de 1992, em Roma, na Itália. Após longo período de negociação, a 4 de outubro de 1992, assinou com Joaquim Chissano, na altura presidente de Moçambique, em Roma, o Acordo Geral de Paz, pondo fim a uma guerra civil que durou cerca de 16 anos e que destruiu a economia e infraestruturas do país, tendo provocado centenas de milhares de mortos. Desde então, a Renamo passou a ser partido político e segundo maior partido político de Moçambique. A assinatura do Acordo Geral de Paz criou alicerces para a instauração da democracia
e a realização das primeiras eleições multipartidárias, abandono da política comunista e a liberalização do mercado e da economia. Depois que o primeiro líder da Renamo, André Machangaís, foi morto pelas forças do governo moçambicano em 1962, Dhlakama tornou-se o líder. Em 1984, Dhlakama era ao mesmo tempo comandante em chefe das forças da Renamo e chefe do corpo governante, o Conselho Executivo de 12 membros. Como líder da Renamo, Dhlakama procurou desestabilizar o governo da Frelimo através de estratégias de guerrilha. Sob seu comando, a Renamo atingiu ágio do seu poder, controlando grandes áreas do país, especialmente no norte, sendo capaz de realizar incursões praticamente em qualquer lugar fora das grandes cidades. Na sua luta, a Renamo foi apoiado por círculos conservadores em alguns países ocidentais, incluindo Estados Unidos, Portugal e regime militar dos direitos brasileiros, e mais importante, pelos governos liderados por brancos da Rodésia e da África do Sul, para os quais Moçambique, governado pela Frelimo, era um alvo devido ao seu apoio a movimentos rebeldes dentro dos seus países. No entanto, a fim da Guerra Fria e o colapso do governo de Ian Smith, e mais importante, a transição de África do Sul, acabou por privar a Renamo dos seus apoiantes financeiros e fornecedores de armas. Assim, a Renamo e a Frelimo, que também tinham perdido os seus apoiantes no Bloco Oriental, finalmente assinaram um acordo de paz em outubro de 1992. A Renamo, subsequentemente, transformou-se num partido político legal sob a liderança contínua de Afonso Dhlakama. Antigos membros da Renamo comemoraram a morte de André Machangaís em Gorongosa, no dia 17 de outubro de 1997, embora o administrador da cidade tenha rejeitado seu plano de construir um túmulo em sua memória. Em junho de 2007, uma rotunda municipal na cidade da Beira foi renomeada para André Machangaís pela Assembleia Municipal da Beira, então sob o controle da Renamo. Nas eleições de 2008, a Frelimo reassumiu o controle da Assembleia e tentou devolver a rotunda ao seu antigo nome. Se chegou até aqui, subscreve-se no canal, ativa o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo.